Livre para todos os públicos. Olá, pessoal! Quarta-feira, 2 de outubro, começa mais um Bom para Todos ao vivo aqui na TVT, com análise das principais notícias e os destaques do dia. Estamos ao vivo também pelo YouTube e Facebook no canal da Rede TVT. Participe com a gente, mande perguntas, comentários, dê like no nosso vídeo e compartilhe também. No WhatsApp, o nosso número é o 11 997984042 e no Twitter é só comentar usando a hashtag Bom para Todos. Vamos às notícias. O Senado iniciou pela manhã a discussão dos destaques da reforma da Previdência. O texto base foi aprovado ontem com ampla maioria, mas a oposição conseguiu uma vitória ao derrubar regras mais rígidas para o abono salarial. Hoje de manhã, na saída do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro disse a apoiadores que lamenta a aprovação da reforma. Vamos ver. Graças a Deus. É uma maneira de nós temos que dar um sinal que estamos fazendo o dever de casa. Rodrigo Janot será chamado para depor na Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o requerimento para ouvir o ex-procurador-geral da República sobre as recentes declarações de que em 2017 Janot chegou a ir ao Supremo armado com a intenção de matar o ministro Gilmar Mendes. O requerimento, no entanto, é um convite, o que significa que Janot não será obrigado a comparecer à comissão. O STF retoma hoje o julgamento que pode definir a anulação ou não de sentenças da Lava Jato. Na semana passada, os ministros decidiram que os réus delatores não podem ter a última palavra no processo. Hoje, os ministros vão julgar o alcance dessa decisão, se ela vai afetar todos os processos. Dependendo da decisão da Corte, o ex-presidente Lula poderá ser beneficiado no caso do sítio de Atibaia. O novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que tomou posse hoje, enviou parecer ao Supremo com opinião contrária ao efeito retroativo da decisão da Corte sobre a ordem das alegações finais. Para Aras, se a decisão valer para casos já julgados, vai criar insegurança jurídica. Quem comenta as notícias hoje com a gente é o jornalista e professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, o Laurindo Lalo Leal Filho. Oi, Lalo, tudo bom? Oi, Thalita, boa tarde, tudo bem? Lalo, Bolsonaro fala na verdade, ele lamenta a aprovação da reforma da Previdência, mas fala que a gente está cumprindo um dever de casa. Quem que mandou esse dever de casa? E, na verdade, é mais uma prova do quanto essa reforma, de fato, só prejudica o trabalhador? Olha, é vergonhoso, Thalita. É uma pessoa a qual a gente já está cansado de saber, não dá para confiar. Não é? Fala uma coisa, fala outra, assume uma responsabilidade de defender a tal da reforma da Previdência e diz que não é ele o responsável. Então quem está mandando nele? É o Guedes ou é o Trump? Eu acho que é o Trump, mas no caso da Previdência especificamente, o Guedes é o maior interessado, já que ele representa a seguridade privada. Né? Porque a reforma da Previdência nada mais é do que o fim da Previdência Pública, porque praticamente ninguém vai mais conseguir se aposentar nesse regime de Previdência, e quem puder, a classe média talvez, ou parte dela, que ainda sobrar, vai correr para a previdência privada, ou seja, para o sistema bancário, para o sistema financeiro, do qual o Guedes é o representante. Então, acho que nesse caso, nos casos mais amplos, internacionais, quem manda é o Trump. Agora, nesse caso mais específico, ele está cumprindo, segundo ele, vocês mostraram agora, segundo ele, a contragosto, uma ordem do Guedes e do mercado financeiro. É nessa pessoa que o povo votou, né? O que vai fazer? Sim, pobre do trabalhador. Agora, em relação ao STF, Lalo, você acha que o STF está, de alguma forma, tentando evitar que uma decisão possa favorecer o ex-presidente Lula?
Sem dúvida, Thalita. Olha, a decisão tomada na semana passada é categórica, né? Ela dava, praticamente, ela definiu que julgamentos em que o réu acusado por um delator não pôde falar e não pode falar antes das acusações, tem que ser anulado, porque o que foi feito, não só no caso do presidente Lula, no caso do sítio, mas em vários outros casos, outros casos, além dos casos da Lava Jato, né, em outros julgamentos, quando não foi possível ao acusado pelo delator responder às acusações, nós temos claramente uma obstrução do direito de defesa. É simples isso é fácil de se entender. Foi obstruído o direito de defesa. O sujeito me acusa, ele é delator, ele está me acusando de algo, só que eu não sei do que ele vai me acusar. Ele me acusa e eu tenho que responder antes dele. Como é que eu vou me defender? Né? Então está claro isso. Agora, como isso implica na possibilidade da anulação de um dos julgamentos do ex-presidente Lula, é que o ministro Toffoli, o presidente, adiou a decisão para hoje. Ele ganhou uma semana. Há especulações de que ele foi consultar até as Forças Armadas, porque ele está nós sabemos que ele está sob a mira das Forças Armadas desde quando praticamente assumiu a presidência do STF e levou para lá um assessor militar, um general que é um assessor militar. Ele usou a palavra, e alguns juristas usaram a palavra, de que o julgamento teria que ser modulado, né? Modulação. Eles quiseram dizer o seguinte: para quem a gente vai aplicar essa decisão? É para os casos futuros ou vale para todos? Enfim, a modulação era isso. Na verdade, eu entendi modulação como uma forma de dizer, olha, nós vamos dar um jeitinho para não beneficiar o ex-presidente Lula. Eu acho que é isso muito claro. Vocês deram aí também no noticiário que o novo Procurador-Geral da República, o Aras, já disse que essa decisão não tem efeito retroativo. Ora, então nós vamos ter, a partir de agora, aqueles que se beneficiam por uma decisão e aqueles que não são beneficiados. É incompreensível que o Procurador-Geral da República vá contra a Constituição. Todos são iguais perante a lei. Se existe uma decisão do Supremo que determina uma certa ação, nesse caso, de invalidar os processos, os julgamentos que tiveram esse erro, né? Vale para todos. Por que só vale daqui para frente? Né? E justamente só valerá daqui para frente, vamos outra vez deixar isso claro, só valerá daqui para frente para não beneficiar o ex-presidente Lula. Eu acho que a modulação a qual o Toffoli se referiu na semana passada foi justamente para, durante esses 7 dias, se acertar uma forma de praticamente invalidar em relação ao Lula aquela decisão do Supremo da semana passada que anulou esse tipo de julgamento, esse tipo de decisão. Mais uma vez, é uma justiça comprometida, né? Comprometida com aquilo que não é democrático. Lalo, e que vai contra a Constituição. Sim. Lalo, como você tem visto a cobertura da grande imprensa em relação a essas decisões que podem beneficiar o ex-presidente Lula e também em relação a essa discussão sobre o regime semiaberto? Porque, pelo que eu ouvi falar, pelo que eu andei lendo, a Rede Globo, por exemplo, deu muito pouco espaço para essa discussão que tem sido feita pelo ex-presidente de não aceitar o regime semiaberto. Inclusive eu li também na mídia impressa algumas declarações de parlamentares da extrema-direita fazendo até gracejos em relação à decisão do presidente Lula, né, que são absolutamente incompreensíveis dentro da racionalidade que deve ser mantida por um congressista, por parlamentares. O presidente Lula, ele simplesmente está defendendo o seu direito que o julgamento seja imparcial e comprove a sua inocência. Porque se ele aceita as condições impostas pelos procuradores, saindo com tornozeleira, com restrições, ele está aceitando o julgamento que o condenou. E ele quer comprovar
que ele é inocente. Aliás, eu tenho dito, e disse ontem num evento no Barão de Itararé, que a partir de hoje, ou a partir de segunda-feira, quando o presidente Lula tomou essa decisão, que a bandeira Lula livre, ela está já superada. A bandeira agora é Lula inocente, né? Porque essa é a prova que o presidente exige da corte, das cortes brasileiras. E a mídia não tem dado com clareza esse esclarecimento. Aliás, no julgamento da semana passada, a Rede Globo deu quase 3 minutos para um dos votos contrários à anulação das sentenças, que foi do ministro Barroso, e praticamente nenhum daqueles que foram vitoriosos. O Barroso foi derrotado por 6-3. Só que a Globo deu 3 minutos para o Barroso e alguns segundos para aqueles que foram vitoriosos, né, naquele julgamento. Quer dizer, continua a cobertura da mídia, continua imparcial dentro daquela linha que foi adotada, né, que nós conhecemos desde os governos Lula e que chegam até hoje, infelizmente. Sim. Lalo, muito obrigada pela sua participação e pela análise. Muito obrigado a vocês, mais uma vez. Um abraço. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Olha só, o massacre do Carandiru completa 27 anos hoje impune. Até hoje, ninguém foi punido pelas mortes de 111 pessoas na operação comandada por policiais militares sob ordens do governo de São Paulo. O então governador Luiz Antônio Fleury Filho nunca foi responsabilizado. Nem o comandante da ação, coronel Ubiratã Guimarães, que teve sua sentença de 632 anos anulada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, isso em 2001. O mesmo aconteceu no julgamento dos mais de 300 policiais que participaram do massacre e tiveram o mais longo julgamento da história do país, também anulado. Uma das mais graves violações de direitos humanos do mundo praticadas contra pessoas sob custódia do Estado segue impune após 27 anos. Bom, para todos, faz um rápido intervalo agora. Na volta, vamos conversar aqui no estúdio sobre tecnologia e cultura. Continuamos ainda a acompanhar o julgamento do STF que pode impactar decisões da Lava Jato e vamos repercutir com especialistas. Fica por aí que a gente já volta. Até já. Põe ao vivo. Tá bom. Estamos na web? Olá, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Fernanda Moraes com a gente, boa tarde. O Cleiton Domingos, Maíra Silva, o Fernando Gregório, Crodoaldo Donzelli, boa tarde. De Itajaí, abraço, adoro vocês. Doris Feijó, é membro do nosso grupo, boa tarde. Thalita, boa tarde a todos. Luizia Monteiro, boa tarde. E Antenor Rovida, boa tarde, de Turim. Estou ligado em vocês sempre, bom programa. Olá, Ana. Seja bem-vinda. Prazer. Prazer, tudo bem? Sou a Thalita. Tudo bom. E o Wilken, né? Isso. Prazer, tudo bom? Prazer. Sejam bem-vindas. Obrigada. A gente vai começar um pouco... O vídeo do Gil também tá tudo certo, Will? Tá bom. Então tá bom, deu tudo certo. Então tá bom. Eu vou começar falando um pouquinho sobre Gilberto Gil, com aquele vídeo que rolou na semana passada por conta da Assembleia da ONU. E daí, a partir disso, a gente traz a discussão bastante focada na sua tese de doutorado, tá bom? E daí a gente traz o Wilken também para essa discussão sobre tecnologia, cultura, políticas públicas de Gilberto Gil até hoje, esse momento em especial. A gente vai falando um pouquinho sobre tudo isso, tudo bem? Tá bom. Então tá. Não precisa muito da minha mediação, a gente tá todo mundo conversando, mas é claro que eu vou fazendo as perguntas, tá bom? Tá bom. Combinado. Sobre o coletivo digital, inclusive, para a gente saber um pouco melhor como funciona também, a gente pode retomar a discussão sobre marco civil da internet, em relação à democratização. Vamos falar sobre um pouquinho sobre tudo isso. Tudo bem? Beleza. Tá bom. 30, então vamos lá. Bom, para todos de volta ao vivo.
Na terça-feira passada, circulou nas redes sociais um vídeo da Assembleia Geral das Nações Unidas e não foi o discurso de Jair Bolsonaro. Em 2003, o então ministro da Cultura do governo Lula, Gilberto Gil, realizou um concerto na ONU para celebrar o Dia Internacional da Paz e foi acompanhado, inclusive, pelo ex-secretário-geral da ONU e Nobel da Paz, Kofi Annan. Vamos ver esse vídeo. É um clima bem diferente. Nessa época, o Ministério da Cultura, sob a gestão de Gilberto Gil, propôs o uso de tecnologias e softwares livres e iniciava o programa dos Pontos de Cultura, que tiveram impacto de extrema relevância para as artes no Brasil. Essa conclusão, inclusive, está na tese de doutorado apresentada na Escola de Comunicações e Artes da USP pela Ana Carolina Silva Biscalquim, que nos acompanhou hoje aqui no estúdio para uma conversa sobre tecnologia e cultura. E a gente está também com Wilkin Sanches, doutor em antropologia e diretor do Coletivo Digital. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada pela presença. Ana, na tese você aponta, inclusive, que as medidas propostas por Gil eram revolucionárias. É isso mesmo? É isso mesmo. Se você levar em consideração que hoje nós não conseguimos viver sem tecnologia, a gente vê essa conexão afetando a nossa vida de uma maneira tão direta, se pensar lá em 2003... isso ainda não era uma prática. Sim. Isso era uma potência. Era possível pensar numa sociedade interconectada, mas isso ainda não estava realizado, era um plano de construção. E o Gil enxerga, muito cedo, o potencial de tudo isso e diz, vamos configurar a cultura em rede. E essa configuração em rede dos pontos de cultura, ela é disruptiva nesse momento, ela é interessantíssima, e ele percebe também a necessidade de introduzir a tecnologia dentro da produção cultural. Então, de possibilitar as pessoas que já faziam tecnologia, faziam cultura e já trabalhavam com cultura em seus locais, a terem acesso às tecnologias para que eles pudessem se conectar a essa rede. Então, foi uma jogada de visão de futuro que o Gil teve, que influenciou todo o nosso fazer cultural a partir daquela década. Então, é uma sacada. É a sacada genial que o Gil teve, claro, em parceria com muitos colaboradores, em parceria com pessoas que estavam dentro do movimento software livre e que dizem ao Gil, olha, nós temos coisas aqui que podem acontecer que vão ser legais, e ele encampa esses projetos e essas propostas, e a partir desse carisma que ele tem, ele consegue vender essa política com muita força. Então, o governo Gil ele é um motor de mudanças dentro do processo cultural e contribui para a construção da rede dos pontos de cultura que hoje a gente chama de cultura viva e que, de certa forma, ficam como legado depois que ele sai dessa gestão. Acho que até hoje existe uma dificuldade, inclusive em relacionar tecnologia e cultura. São duas áreas que caminham juntas, Wilkin? Na verdade, elas caminham muito juntas, né? Se a gente pensar todo o processo de digitalização que passa a cultura, as chamadas novas tecnologias, que já nem são mais tão novas assim, elas mudam não só o jeito da gente produzir cultura, mas principalmente o jeito que a gente consome essa cultura. Se você pensar nos anos 80, nos anos 70, quando você comprava um disco, ia lá, aquele disco de vinil, e aquele disco tocava várias vezes, você ouvia da primeira à última música. Isso é uma coisa que não dá pra gente imaginar uma pessoa comprando um disco hoje. É vintage hoje. Hoje é vintage, né? Tá na moda de novo, o vinil tá voltando. Mas ouvindo da mesma forma. Claro. Né? Hoje você tem uma lista de músicas, você ouve as músicas aleatórias, ou do mesmo artista, ou de vários artistas. Você cria playlists, você tá ouvindo a música, não necessariamente uma música que você comprou a mídia, mas ela pode estar numa plataforma de streaming, né? Isso, se a gente pensar na forma de consumo, que a gente consome essa cultura, mas a forma como a gente produz a cultura também mudou muito, né? Se você pensar a forma como era produzida a música, por exemplo, também nas décadas de 70 e 80, assim, para a forma como a gente produz a música hoje, é muito diferente, né? Então, a tecnologia,
Está intimamente ligada. Está intimamente ligado com a forma que a gente produz e a gente consome os bens culturais. Sim. Agora, Ana, você fala sobre a organização da cultura em rede. É só uma metáfora ou, de fato, existiu uma ligação, uma conexão entre os diferentes pontos de cultura, organizações culturais? Bom, é uma questão filosófica, mas é também uma questão prática. Os pontos de cultura, quando são interconectados e colocados para conversar, eles passam a configurar essa rede de uma maneira prática. Então, houve as conferências de cultura, do Cultura Viva, que fizeram muito parte disso. A integração via online dentro dos fóruns de discussão do Ministério da Cultura, que poderiam acontecer por temáticas. Então, se você tem pontos de cultura indígenas que podem se intercomunicar entre si, trocar ideias sobre suas dificuldades ou sobre suas soluções encontradas, e você fomenta com isso a troca de conhecimento. Isso tudo vem muito da filosofia hacker, que é adotada a partir do movimento software livre, dentro do Ministério da Cultura, que é uma coisa muito forte, que foi também alvo do meu estudo. Essa ideia de que compartilhando e em comunidade nós construímos coisas mais fortes, mais rapidamente. Sim. E nos adaptamos também mais rapidamente. Então, montar uma comunidade forte de cultura passava como o Ministério da Cultura como um ponto forte, talvez, de referência nessa rede, mas passava a dizer, olha, vocês também estão em rede, também podem ser um ponto forte em suas regiões, em seus locais, em suas cidades, comunidades. É uma questão filosófica, até o sentido de que em rede somos mais fortes. Sim. E é uma questão prática na solução de problemas e em poder contar com pontos de apoio quando te falta uma referência dentro da rede. Claro. E é mais ou menos o que acontece quando o Ministério passa a não ter mais editais que beneficiem pontos de cultura. Cessam, a partir de 2015, os editais direcionados a pontos de cultura. O último foi em 2015, um edital de premiação para pontos de culturas indígenas, e aí, a partir disso, a gente não tem mais fomento, nem editais de premiação. No entanto, a rede continua viva. Sim. E aí, nesse sentido, ela é prática, porque existe o ponto de apoio a quem recorrer nesse momento, e, infelizmente, um pouco mais fragilizada, muito mais fragilizada, eu diria, mas, no entanto, podendo encontrar soluções paralelas e tentativas outras de continuar sobrevivendo, que é o caso que está acontecendo hoje, né, com o ponto de cultura digital. E é isso, a gente vai encontrando outras formas, né? Como que o coletivo se coloca hoje? Qual a situação, qual é o momento que o coletivo vive hoje? O coletivo, ele foi um dos pontões de cultura na época do Ministério Gil. Qual a diferença do pontão para o ponto? Então, quando se criam os pontos, isso em 2005, acho que 2004, né? 2004 tem a primeira chamada. Tinha uma proposta de que os pontos trabalhariam com software livre para fazer o registro das suas atividades e tal, e eles receberiam um kit multimídia para fazer esse registro. Então o kit vinha lá, acho que eram 3 computadores, câmera, microfone, mesa de som. E como muitos dos pontos não tinham domínio sobre tecnologias livres, Sim. foram feitas como é que chamava? As ações de cultura digital, que eram eventos itinerantes que passavam pelas cidades fazendo formação com os pontos de cultura. Só que como era um evento itinerante, o que acontecia? Quando terminava aquele evento, quando um ponto de cultura precisava tirar alguma dúvida ou precisava de alguma referência, ele só conseguia recorrer a fóruns da internet ou encontrar os professores que deram o curso via rede social e tirar suas dúvidas online. Os pontões, eles vêm justamente para dar um suporte para os pontos de cultura. Sim. Eles eram como se fosse um ponto de cultura um pouco mais robusto. Sim. E a função deles era justamente dar esse apoio. Puxa, como era bem estruturado, de fato, né? Sim, é uma política pública pensada em todas as esferas. Você tem a mobilização da base, onde você pode se cadastrar como ponto de cultura, porque você realiza realmente com a sua comunidade esse processo cultural.
E você tem camadas e camadas de apoio até chegar ao Ministério, que seria o governo federal. Com a promulgação do Plano Nacional de Cultura, isso tudo fica regulamentado, ou seja, é muito mais difícil distinguir tudo isso. Uma política de Estado, Uma política de fato. de Estado, correto. E a política também vai entrando e permeando outras esferas. Então, os estados começam a ter que fazer seus planos estaduais de cultura e os municípios também, os planos municipais de cultura. Com isso, mesmo que você desmonte, né, ela de cima para baixo, vamos dizer, a ausência do governo federal não significa a ausência dos estados, a ausência dos municípios nesses fomentos. Hoje em dia, muitos pontos de cultura sobrevivem somente com esse fomento estadual e municipal. No entanto, você tem também a rede que, mesmo sem esses atores, pode sobreviver e pode se articular de outras formas para conseguir os financiamentos e cumprir suas necessidades. É nesse sentido de legado que o Coletivo Digital se encaixa. Exatamente. Isso. O coletivo ele já tinha uma ação antes dos pontos de cultura, que a gente trabalhava basicamente com projetos com foco em inclusão digital. A partir do trabalho que a gente desenvolve com os pontos, a gente para de trabalhar na perspectiva de inclusão digital, porque é um termo que a gente, inclusive, acha que já não retrata o momento. Porque quando você fala de inclusão digital, de um excluído digital, já é um discurso que afasta a pessoa, porque ninguém quer ser tratado como excluído. Entendi. E outra coisa que o cara tem um perfil no Facebook, ele tem um WhatsApp, ele, de alguma forma, ele está incluído. Talvez não da maneira que a gente acha ideal, mas ele, de certa forma, ele está incluído. Então a gente passa a trabalhar também, a partir daí, com o conceito de cultura digital. E de tentar capacitar as pessoas para que eles desenvolvam seu próprio conteúdo nas redes. Então, o Coletivo Digital começa a trabalhar nessa perspectiva de cultura digital. Hoje a gente continua ainda trabalhando basicamente com muita coisa que a gente começou ali nos pontos de cultura, né, os cursos de formação para arte e tecnologia, mas hoje já não com apoio do governo federal, né? O coletivo ele faz algumas prestações de serviços, né, na área de tecnologia, que acaba bancando as nossas ações culturais. Sim. Agora você falou sobre esse termo da inclusão, e quando a gente fala em acesso, a gente fala também em democracia digital. Existe hoje essa democracia digital? A gente está longe de alcançar isso. Sim, nós estamos bem longe. Existe um debate também sobre a democratização da cultura a partir do paradigma do acesso, que é esse onde você possibilita a pessoa ir até a apresentação. Então, eu vou acessar o cinema, acessar o teatro ou acessar uma determinada experiência cultural. E esse ponto de vista ele muda um pouco durante a Era Gil. Isso também é uma das marcas mais bonitas desse processo, que é você dizer que a gente não vai democratizar só o acesso, a gente vai democratizar a produção cultural. Então, você dá poderes às pessoas que produzem cultura a produzirem, né, com mais potência, a produzirem dentro do digital, a apropriarem-se das tecnologias para sua produção cultural. E, nesse momento, você tem esse acesso às ferramentas que te possibilitam se expressar. Sim. E dar acesso a formas de expressão novas fomenta de maneira lindíssima a cultura, assim, as potencialidades. Hoje você vê documentários produzidos de maneira independente, você vê música sendo produzida de maneira independente, tudo mais. Aí, falarmos de uma democratização digital, vai muita conversa ainda. A gente precisa de internet de qualidade que chegue a todos os rincões do país. A gente precisa de... Hoje, se você pensar em interconexão, tem favelas e bairros, comunidades aqui mesmo de São Paulo, que não tem como receber internet de banda larga, porque simplesmente não tem comprovante de endereço. Sim. Então, a gente não está falando de muito longe, a gente está falando de São Paulo e dessa nossa realidade. Internet por satélite em outras regiões do Brasil, que limitam muito o uso da tecnologia. Sim. No entanto, você tem essas possibilidades e também entra a questão da capacitação, da formação, que é muito importante para que você possa dizer que as pessoas estão tendo acesso realmente, podendo utilizar realmente dessas tecnologias. Sim. Sobre essa questão da democracia digital, em 2000, 2001,
havia uma discussão e uma disputa em torno do termo governo eletrônico. Governo eletrônico? Governo eletrônico. O que estava se discutindo ali? Tinham duas visões sobre o que poderia ser um governo eletrônico. Uma é a visão de prestação de serviços online, que é você entrar lá e imprimir a segunda via do seu IPTU. Tá. A outra visão de governo eletrônico era uma visão de governo eletrônico que queria democratizar a governança. Você fazer processos participativos pela internet. Essa visão de processo participativo, de democratização, democracia participativa, ela perdeu a disputa. E não só na internet. Não só na internet, mas ela perdeu essa disputa. Sim. Hoje, quando você fala de governo eletrônico, você está falando de prestação de serviços. Né? Tá. Então, isso se perdeu. E em 2001, 2002, quando a gente estava discutindo, fazendo esses debates, a galera fazia altas discussões de, nossa, em 2019 estaremos com vários processos automatizados para tomada de decisão, consulta popular. Isso não se realizou. A gente esse negócio foi... E muito por vontade política. Sim, porque mesmo você tendo as ferramentas para tomar várias decisões online, tem uma outra coisa que não passa pela tecnologia, ela é essencialmente política. É a decisão de quem decide sobre o que vai se decidir. Claro. Né? Além de quem vai botar em prática tudo isso, na verdade. Sim, e dos vários assuntos que podem ser tomados por consulta pública, quem é que vai decidir, este assunto, coloque para ser consultado? Sim. Então, a gente perdeu um pouco essa discussão, ela acabou. Assim, em meados de 2004, o termo de governo eletrônico que se consolidou Sim. foi de prestação de serviço. Acho que o que chega mais perto é a discussão do marco civil regulatório. Vamos falar sobre marco civil daqui a pouquinho? Porque daí a gente realmente coloca quais foram as mudanças com o marco civil, que é de 2014, né? É recente, portanto. A gente já volta nesse assunto, tá bom? A gente vai voltar a falar sobre o julgamento no STF. Na semana passada, a Corte formou maioria pelo entendimento de que réus delatados devem se manifestar depois de réus delatores em processos criminais. Hoje, os ministros debatem se vão limitar o efeito da decisão. Sobre a discussão, conversamos agora com o advogado criminal Guilherme Madi Rezende. Olá, Guilherme, seja muito bem-vindo aqui no Bom para Todos. Tudo bom? Olá, tudo bom, Thalita? Boa tarde a todos. Guilherme, existem, parece-me, que 4 possibilidades de aplicações que estão sendo discutidas pelos ministros. O que você acredita que... aonde você acredita que esse debate vai dar, na verdade? Thalita, no julgamento que se iniciou na semana passada, se formou uma maioria no sentido de que é direito do delatado falar por último. Isso decorre do princípio da ampla defesa. É natural, e do contraditório, é natural que aquele que é acusado possa falar por último, ou seja, possa saber todo o conteúdo de argumentos e de fatos e de provas que tem contra si, para que ele possa se defender. No julgamento da semana passada, firmou-se maioria nesse sentido. A grande questão é, qual é a amplitude de aplicação desse entendimento? Por quê? Se de um lado nós temos a Constituição Federal estabelecendo princípios do contraditório e da ampla defesa, por outro lado, a Lei 12.850 de 2013, que generalizou a aplicação do Instituto da Delação Premiada, não previu este rito, não previu esta sequência. Então, nós temos como decorrência lógica do princípio da ampla defesa e do contraditório que o delatado possa falar depois daquele que o delatou, possa falar por último. Mas nós não encontramos na lei uma previsão expressa nesse sentido. Daí porque gerou essa grande dúvida. O entendimento do STF nesse sentido vai se aplicar a quais casos? Aplica-se a todos os casos que já passaram, aplica-se daqui para frente como sustenta o ministro Luiz Roberto Barroso,
ou aplica-se só aos casos sempre daqui para frente e também a todos os casos que aconteceram no qual houve prejuízo? E aí nós vamos para o segundo problema. Como é que a gente faz para saber se houve prejuízo? Qual critério eu posso utilizar para saber se houve efetivo prejuízo? É evidente que se houve condenação, algum tipo de prejuízo houve. Se o delatado não foi condenado porque os elementos colhidos durante a delação, outros elementos de prova, não foram suficientes para chegar num juízo condenatório, é evidente que não houve prejuízo e não tem que se anular. Agora, se ele foi condenado, parece claro que algum tipo de prejuízo teve. E nós temos um princípio no processo penal de que se anula as nulidades, embora nós falemos em nulidade absoluta e nulidade relativa, hoje a jurisprudência está mais ou menos tranquila, no sentido de que só se anula um ato se tiver havido prejuízo. Então, a demonstração do prejuízo no caso concreto é que vai trazer alguma dificuldade. Os ministros podem decidir fazer uma análise pontual, caso a caso, para, a partir de alguns critérios, avaliar se houve ou não prejuízo naquele caso concreto, ou aquilo que seria a minha aposta. Todos aqueles advogados que se manifestaram durante o processo de primeiro grau, apontando a necessidade de falar por último, indicaram já a possibilidade de haver aí um prejuízo decorrente deles não falarem por último. Então, a minha aposta, e aquilo que me pareceria a melhor decisão, seria balizar a nulidade a partir da na primeira linha de corte. Todos os advogados que arguíram no momento oportuno essa nulidade devem ver ser reconhecida ao seu caso esta nulidade. Aplicando-se então este entendimento, anulando-se o processo desde a apresentação dos memoriais finais por parte da acusação. Sim. Agora pode haver... Só um minutinho, acabou agora a votação sobre essa questão do processo penal e Dias Toffoli acompanhou a maioria, então são 7 votos a 4 e agora eles começam então essa discussão sobre o que está sendo chamado de modulação, que é o alcance dessa decisão então da maioria dos ministros sobre o processo penal. Agora, Guilherme, você coloca então que os processos em que os advogados fizeram essa queixa lá na primeira instância devem ser agraciados com essa decisão. Mas você não, de alguma forma, não isola um certo número de processos e faz com que a lei se aplique para alguns e para outros não? Esses advogados não poderiam recorrer individualmente depois também dessa decisão? Veja, o que eu quero dizer é o seguinte, a minha aposta é que o Supremo vai decidir dessa maneira, porque a gente tem visto a jurisprudência caminhar no sentido de que cabe à defesa arguir no momento adequado a ocorrência de uma nulidade sob pena de preclusão, ou seja, sob pena de não poder mais arguí-la posteriormente. Agora, neste caso, me parece então que a minha posição seria no seguinte sentido, de que em relação a todos aqueles que arguíram, indiscutivelmente deve se aplicar este entendimento. Em relação àqueles que não arguíram, nós devemos fazer uma análise detida de se naquele caso específico terá havido algum prejuízo. Vamos imaginar a situação na qual o advogado do delator não aborda nas suas alegações finais questões que podem levar à condenação. Aborda faz uma outra opção em suas alegações finais. Claro que aí não terá havido prejuízo, mas eu imagino que deva ser feito, então, esta linha de corte dos advogados que arguíram, mas eu acho que em tema de nulidade nós devemos sempre ter uma análise mais ampla possível, no sentido de que forma é garantia. No processo penal, a violação de uma forma é a violação de uma garantia do réu.
e isso pode levar a uma condenação injusta. Então, forma é garantia. A violação de qualquer forma deve sim gerar uma nulidade. Nós devemos partir do pressuposto de que a violação da forma causa prejuízo e jogar à outra parte o ônus, no caso a acusação, o ônus de demonstrar que não houve o prejuízo. Isso nas hipóteses em que o advogado não terá ou não arguiu no momento oportuno. Naqueles que o advogado arguiu no momento oportuno, para mim tem que ser fora de discussão que essa nulidade, essa decisão deve ser aplicada. Perfeito, acho que deu para a gente entender com bastante clareza do que se trata essa discussão a partir de agora no STF. Muito obrigada, te agradeço demais, Guilherme. Eu que agradeço e sigo à disposição. Boa tarde. Boa tarde, até mais. Tchau, tchau. A gente vai continuar acompanhando esse julgamento no STF. Qualquer novidade, voltamos aqui com o julgamento. Bom, para todos, faz agora um rápido intervalo, a gente já volta. Isso, vamos falar especificamente agora sobre o Marco Civil da Internet. Antes do Marco Civil, teve um outro processo de consulta pública que foi encabeçado pelo Ministério da Cultura, que é o de modernização da Lei de Direitos Autorais. Que está dentro, depois do Marco Civil da Internet? Está antes. Antes, porque foi engavetada pela Ana de Holanda depois. Ah, nem voltou a ser discutido? Não. Ele teve uma consulta pública grande. Sim. Né, acho que ficou 45 dias, depois ele teve mais um tempo, agora eu não lembro quanto que eles prorrogaram. Só que quando entra a Ana de Holanda, ele ia para o Congresso, aí não foi, entrou a Ana de Holanda. Ana de Holanda retira a consulta pública. Ela retirou primeiro ela retirou a consulta pública para analisar, disse que ia analisar o projeto. Chamou especialistas, né, justamente da Bom, para todos de volta ao vivo, a conversa hoje aqui no estúdio é sobre tecnologia e cultura. Estamos com a cientista da informação, Ana Carolina Silva Biscalquim, e Wilkin Sanches, doutor em antropologia e diretor do Coletivo Digital. No bloco anterior, a gente falava um pouquinho sobre o Marco Civil da Internet. Inclusive, o Wilkin comentava aqui sobre um outro marco, uma outra legislação em relação a direito autoral, que também estava sendo discutida e acabou ficando para trás. De que forma? Hoje a gente discute muito direito autoral, mas não existe uma legislação sobre isso por conta desse engavetamento lá atrás. E eu quero saber de vocês, até que ponto o marco digital foi um avanço nessas discussões todas? Na verdade, existe uma lei. É que assim, em 2010 foi lançada uma consulta pública para um processo de modernização da Lei de Direitos Autorais no Brasil. Sim. A Lei de Direitos Autorais no Brasil ela tem vários buracos. Isso até hoje? Sim, hoje ela tem vários buracos. E o Brasil ele adota uma lei de direitos autorais muito mais rígida, por exemplo, do que é estabelecido pelo TRIPS, que é o Tratado Internacional, do qual o Brasil é signatário, né, e que diz quais são... Por exemplo. Um exemplo, por exemplo, uma publicação, por exemplo, de um livro. Sim. No TRIPS, agora eu não me lembro, acho que são 30 anos depois da morte do autor, esse livro entraria em domínio público. No Brasil são 70 anos após a morte do autor. Entendi. Bem mais rígida, de fato. É bem mais rígida. Em 2010, foi feita uma pesquisa pelo International Consumer, que é uma organização internacional de consumidores, que ela fez um levantamento da lei de propriedade intelectual de 34 países, do ponto de vista do consumidor, né? Então, eles levavam em conta o quanto aquela lei de direito autoral permitiu o acesso à cultura, ao conhecimento. Sim. O Brasil figurava como a 7ª pior do mundo.
É a sétima mais restritiva. Né? E então, isso do ano de 2010, que é quando sai a consulta. Essa consulta, ela fica acho por 45 dias no site do governo, depois tem um aditamento, né? Só que quando ela vai ser mandada para o Congresso, para ser votada, muda a gestão do MINC, né? Entra Ana de Holanda. Essa lei, essa proposta, né, de alteração, ela estava levando muito em consideração os princípios adotados pelas comunidades de software livre, Creative Commons, que se manifestaram nessa consulta pública. Ou seja, era bastante positiva. Sim, do ponto de vista do acesso, né? Mesmo para regulamentar algumas coisas que hoje são prática do streaming, da manipulação de músicas, Isso. Por exemplo, cópia de livros, né? Você poder fazer uma cópia para uso educacional, né? Por exemplo, eu sou da área de ciências sociais, eu acho que uns 60% dos livros, por aí, né? Já tá esgotado, né? Você compra o livro no sebo, ou você consulta na biblioteca, ou você tira uma cópia. Sim. Mas para você tirar uma cópia, você vai na lei de direito autoral, diz que você pode fazer uma cópia de um pequeno trecho. Não indefinido. Mas não fala o que é o pequeno trecho, e diz que tem que ser feito pelo próprio copista. Então, você que tem que ir lá operar a máquina de xerox. Ou seja, você tirar o xerox de um livro inteiro, você está cometendo um crime. Exatamente. É uma infração. Sim. É uma infração. Então, a Ana de Holanda assume o ministério, ela pede para revisar essa lei, ela faz uma nova consulta pública, dessa vez não mais aberta, né, a toda a população, agora só consultando especialistas da área. E só que essa especialistas do mercado. Do mercado, sim. Sim. E daí, portanto, contrários à lei. Sim, a Ana de Holanda, quando ela assume o ministério, ela aponta para uma direção completamente contrária do que vinha sendo tomado pelo Gil e depois pelo Juca Ferreira, né? Sim. Ela tira os logos do Creative Commons do site, ela aponta para um enrijecimento da lei de direitos autorais. A gente já estava como a sétima pior do ponto de vista dos consumidores, a tendência é que a gente passasse para... Nesse momento, então, Ana, a gente sofre um retrocesso em relação a essa discussão. Sim, a gente tem um retrocesso que inviabiliza muito da produção também e do acesso à cultura. Se você pensar que o Creative Commons, quando fomentado, quando estimulado, ele é uma forma de produzir cultura que recebeu financiamento público na sua maior parte, retorne para a população a partir do acesso liberado, porque o Creative Commons, ele, na verdade, ele não diz que você não tenha direito autoral sobre aquela obra, ele somente diz que você pode, muitas vezes, replicá-la, remixá-la, reconstruí-la, e isso dá uma possibilidade, uma gama de possibilidade muito maior para a manipulação desse documento, que pode ser um vídeo, pode ser uma música, enfim. Quando a gente fomentava o Creative Commons, quando a gente fomentava novas práticas culturais que já são do universo do digital, porque hoje a gente tem esse universo do digital muito mais amplo aqui no nosso 2019. Sim. Há 20 anos atrás isso era apenas uma potência. Já havia essa preocupação em 2010, essa votação, essa consulta pública já levava em consideração essas novas formas de manifestação. E aí ela é colocada de lado em prol de manter uma legislação mais rígida. Esse processo acontece de uma forma muito bacana, que é a consulta pública, é você abrir para os entes interessados a dizer quais são suas opiniões e dizer qual formato de política pública nós queremos para a nossa legislação de direitos autorais, e de repente tudo isso é retirado da mesa e nos tiram da mesa também, não nos deixam mais discutir tudo isso. Então é sim um retrocesso, é um dos primeiros retrocessos que acontecem, e depois disso vem um desmonte que atinge todas as áreas aí do Ministério da Cultura, inclusive o próprio Ministério da Cultura. Sim, que não existe mais, de fato. Agora, é interessante que a gente coloca todas essas discussões que estavam sendo travadas até 2013, que você fala que é quando começa de fato o desmonte. Agora eu nem ouço falar sobre qualquer discussão que esteja sendo realizada em relação à tecnologia,
cultura a gente só vê censura e corte de financiamento, inclusive hoje eu vi mais alguns, mas a gente está num nível muito ruim de discussão em relação a tudo isso, né? Hoje a gente tem as discussões da legislação de proteção de dados, que estão muito ainda em pauta, mas ainda dentro de um viés economicamente influenciado, né? A gente não está pensando muito no cidadão e no consumo, no consumidor, né? E proteger o cidadão desse consumo de dados desenfreado. No entanto, todas essas outras discussões foram colocadas em segundo plano. Está apartado da discussão sobre cultura, de fato. A gente está tentando garantir as mínimas coisas agora. Sim. A gente está tentando garantir que haja verba para a Secretaria de Cultura, que está vinculada ao Ministério da Cidadania, de uma maneira muito estranha e muito obscura. A gente não sabe exatamente quais serão os rumos de política cultural daqui para frente. Não tem um plano de governo bem divulgado, bem traçado, bem amplo que a gente possa consultar. Então, nós estamos tentando garantir o mínimo hoje. A gente garante apenas que exista. E que os pontos de cultura e as redes que fazem cultura consigam permanecer e existir. Resistam. Uhum. Exatamente. É esse o sentimento agora, de resistência nesse momento? Eu acho que agora o movimento é de resistência. E a discussão também sobre, por exemplo, legislação, percebeu-se em 2013, ali 2012, percebe-se também que por conta desses processos de digitalização dos bens culturais, que era um esforço meio em vão você ficar fazendo legislação sobre isso. Né? Isso eu estou falando do ponto de vista dos grandes players aí do campo do copyright, né? Esses atores, eles param de investir em processos de modernização, mudança de leis de propriedade intelectual para atuar num outro campo. Tanto que no Brasil, quando depois sai Ana de Holanda, entra Marta, a discussão da lei de direito autoral, ela volta, mas ela volta super tímida, porque ela perdeu o seu protagonismo, ela passou da época. Porque aí, nesse momento, o pessoal começa a perceber que não adianta, dá muito trabalho você legislar Sim. num país minimamente democrático, que você tem que discutir com vários entes, e que era mais fácil você mudar a forma como a internet trabalha. Então, os grandes players, eles param de tentar legislar sobre propriedade intelectual, Sim. como já vinha acontecendo. O Brasil tem ainda uma tentativa nesse sentido, quando a gente pensa lá na Lei Azeredo, né, que também tenta aí legislar sobre a internet. E os grandes players começam a apostar... Quando fala em grandes players, quem são os grandes players? Quando a indústria da música. É o capital, é o que são. Isso. A indústria da música, cinema, entretenimento, quem movimenta muito dinheiro com cultura. Sim. Né? Então, esses caras, eles vêm, por exemplo, não adianta você falar, olha, não pode tirar cópia de livro se o cara tem um scanner na casa dele. Escaneia o livro e manda por e-mail para os amigos. O nível de discussão já é outro, né? Então, Como você fiscaliza isso? Sim. Né? Então, as ações começam a ser desses mesmos players, começa a ser para fiscalizar, então, a internet. Eles começam a ver que, olha, não adianta a gente criar legislação. A gente tem que inviabilizar o funcionamento da internet como ela é hoje. Exatamente. E aí entram os DRMs. Aí entram as milhares de legislações que tentaram se fazer nesse sentido. Tipo, na França tem o Three Strikes,
Na Espanha, a Lei Cindy. No Brasil, a gente tem a tentativa de emplacar a Lei Azeredo, né? Os DRMs, como a Ana falou. São Digital Rights Management, né? Sim. Acho que é isso. Que são travas digitais que permitem ou não o uso daquele conteúdo. Então, por exemplo, quando você compra um livro online, um e-book, independente do formato, ele pode vir com uma trava com a qual você não pode compartilhar com outra pessoa. Entendi. E ele tem que ser de uso exclusivo seu. Sim. Ou mesmo o uso do streaming de música, onde você não tem posse da música, você só tem a possibilidade de ouvi-la, aquela música, mas ela não é herdada. Então, se você morre hoje, a sua conta de milhares de MP3 que você comprou lá no seu celular não pode ser passada para o seu filho. Você não tem uma discoteca. Só para encerrar agora, bem rapidinho, qual que vocês acreditam que é o principal gargalo que a gente precisa resolver para avançar de alguma forma nesse debate que a gente está tendo? Rapidinho. Rapidinho, uma ideia muito louca. A gente podia ter um Ministério da Cultura. Você vê que inovador? Esse ministério Muito podia inovador. ter 1% da verba do PIB brasileiro? Seria Não lindo. seria incrível? Fica aqui a ideia, não é? Eu acho que a gente podia sair do básico, né? Sim. Do arroz e feijão, de tentar garantir que as pessoas vivam, para começar a garantir que elas tenham acesso à cultura realmente. E a produzir cultura, que é melhor ainda. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Foi uma ótima conversa. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Olha só, a última notícia: servidores e estudantes de universidades brasileiras realizam hoje e amanhã paralisação com foco na luta pela educação. A gente conversa agora com o Iago Montalvão, presidente da União Nacional dos Estudantes. Olá, Iago, tudo bom? Bem-vindo. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Qual o balanço que você faz hoje das ações e o que está sendo preparado para amanhã? Olha, hoje está sendo um dia muito interessante. Nós tivemos paralisações, greves no Brasil todo e a gente tem visto os estudantes irem às ruas, né? Quem quiser, inclusive, acompanhar no Instagram da Uni, no Facebook da Uni, lá tem fotos, vídeos das atividades que os estudantes estão fazendo, conversando com a população trabalhadora nas praças, nas ruas, estudantes com tendas, apresentando seus trabalhos, prestando serviços de saúde, de assistência, de consultoria, para mostrar para a população mesmo qual é o papel da universidade, o que se faz na universidade, porque esses estudantes estão se dedicando ali e que isso não é balbúrdia, isso não é falta do que fazer, é muito trabalho e empenho no estudo que os estudantes estão mostrando para a população. Então está sendo muito interessante esse dia de hoje. E amanhã nós vamos ter as passeatas no Brasil todo também, tem lá no nosso Facebook também os locais que vão rolar, mas a ideia é ter em todos os estados do Brasil grandes passeatas de novo para lutar contra os cortes que estão acontecendo na educação e para um orçamento que valorize de fato a educação para o ano que vem. Pelo que eu vi, isso é um corpo a corpo para fazer com que a população entenda a gravidade do que acontece com a educação no Brasil. Exatamente, explicar, primeiro, desmentir as mentiras que se contam sobre a universidade, né? Que o próprio ministro da Educação, o próprio presidente fala com um profundo desconhecimento do que se faz na universidade, ou às vezes até de uma forma maliciosa mesmo, eles sabem que não é verdade, mas falam. E então, para a população saber que tem pesquisas importantes, que os estudantes estão ali se dedicando dia após dia, que os professores trabalham muito, né? Porque eles tentam criar essa imagem de que o professor trabalha pouco e ganha muito, não é verdade. Então, isso é uma forma de mostrar para a população o papel da universidade e o risco que a sociedade como um todo corre quando você não valoriza a educação. Você perde formação, você perde ciência, perde pesquisa, e isso é muito grave. Facebook.com/Uni, é isso? Isso, Uni Oficial, Facebook, Instagram, só procurar lá a União Nacional dos Estudantes, encontra também, vocês vão acompanhar todas as atividades que estão rolando hoje e também os locais, os horários aí dos atos de amanhã. É uma atividade para todo mundo, não é só para os estudantes, não é só para os professores. Educação, ciência e tecnologia são temas de importância para todos nós, porque sem isso a gente não volta a ter emprego, a gente não volta a ter desenvolvimento, a gente não volta a ter crescimento econômico. Então, todo mundo conosco aí. Parabéns pela mobilização e sucesso para vocês, Iago. Obrigada pela participação. Valeu, nada. Contem sempre conosco aí. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado. Um abraço, até mais.
Você que acompanha a TVT e quer ajudar na construção desse canal educativo e democrático, contribua com o nosso financiamento coletivo. É só acessar o catarse.me/TVT. Você faz uma assinatura e colabora com a gente, com a TVT. Bom, para todos fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao nosso programa nas reapresentações, hoje às 11 horas da noite e amanhã às 9 horas da manhã. Você que nos acompanha pelo YouTube ou Facebook, dá like no nosso vídeo. Se quiser, compartilha também. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.